Olá, geminiano, tudo bem com vocês? Vamos tirar hoje as cartas para a gente saber como que vai ser essa semana que está entrando, né? Essa terceira semana de novembro, ver o que pode te aguardar, como se preparar para ela, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você, mas pode acontecer de não ressoar também, e tá tudo certo, é normal, né? A gente tá falando com muita gente. Se não ressoar, você pode assistir vídeos de outros signos que tenham forte no seu mapa. Também pode me chamar para uma leitura individual, se você tiver interesse, para a gente saber do seu momento, da sua situação, da sua energia, tá? E se ressoar, por favor, comentem para eu saber que eu vou ficar feliz em saber, tá bom? Vou pedir também, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, uma hypada, qualquer coisa que ajude o canal, eu vou ficar muito feliz e agradecida. Então vamos começar aqui com esse oráculo, para a gente saber aí o que que te aguarda. Vamos pedir primeiro para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas o geminiano encontra as respostas que busca, as respostas que precisa, sem que minhas emoções, pensamentos, medos e desejos interfiram nessa tiragem para que a mensagem venha de forma limpa, clara e direta para o geminiano. Vamos lá. Gente, o som pode estar um pouquinho ruim porque eu estou improvisando aqui, tá? Que meu microfone quebrou, eu estou esperando o novo chegar. Então, hoje eu improvisei, eu acho que tá com um zumbido. Mas vamos lá, gente, vamos ver o que que aguarda para vocês aí. Vamos tirar isso aqui para a gente saber, né? Primeira energia aqui. Confiança, amor e amizade. Bom, essa carta fala de confiança e sempre quando ela sai, assim, eu sempre penso que a gente talvez esteja passando por uma situação em que a gente precisa confiar em alguém ou que a gente precisa recuperar a confiança de alguém porque a gente quebrou, né? A gente vai entender um pouquinho do que o tarot vai falar, vamos ver se ele traz essa energia pra gente, mas entender que relações sem confiança não são relações verdadeiras, né? É, a partir do momento em que você quebra a confiança de alguém, você abre uma ferida, uma cicatriz naquela relação que dificilmente ela volta a ser o que era antes, né? Lógico que depende muito da maturidade das pessoas, né, da escolha das pessoas em continuar se relacionando com aquela pessoa que quebrou a confiança ou não, mas a partir do momento que isso acontece, é, é entender que as relações se transformam, se modificam, né? Tanto se alguém fez isso com você, obviamente, né? Você sabe disso, quanto se você fez isso para alguma outra pessoa. A gente vai entender um pouquinho, vamos tirar aqui esse tarozinho aqui para ver o que que ele pode falar para a gente. Eu vou fazer uma tiragem estruturada, então vou fazer energia, desafio, melhores atitudes e conselhos. Vou tirar uma carta e três contextualizando. E depois ainda tem mais dois oráculos aqui que a gente vai usar também, tá bom? Então, vai ser uma tiragem bem completa. E aquilo, começou, não faz sentido? Continua, porque às vezes a gente vai tirando as cartas e vai montando a história, tá? Então vamos lá, pedir pro tarô a energia aí do geminiano nessa semana que entra. Vamos ver o que que acontece aqui. O tarô conta pra gente a energia do geminiano nessa semana que entra. Vamos lá. Seis de espadas. Vou tirar três cartas aqui. Julgamento. Dois de ouros e quatro de copas. Vamos ver tua energia aqui, né? Olha, a gente vê que a carta que saiu como energia é o Seis de Espadas, né? O Seis de Espadas fala de uma transição de um lugar com muito problema, muito tumulto, muita confusão, para um lugar mais calmo. Às vezes um lugar físico, às vezes é uma troca de situação, né? Você abandonando ali, né? Virando as costas para uma situação, indo para uma coisa mais calma. Mas é uma carta de espadas, então é uma decisão mesmo, tá? É uma decisão que você toma. É diferente do oito de copas, que tem aquele sentimento do abandono. Aqui é uma decisão que você toma de sair de um lugar e ir para o outro, né? Sair de uma situação e ir para outra por escolha mesmo, tá? Não aquela coisa, tive que abandonar. Não, aqui você escolhe abandonar, escolhe mudar de situação, tá? Aí a gente vê as cartas de contextualização. Bom, a gente tem o quatro de copas aqui, que já mostra uma insatisfação, né? Que explica muito essa transição. Você tá num lugar de insatisfação, né? Querendo uma nova oportunidade ou um novo caminho, né? A gente vê a taça sendo oferecida aqui. Então você está insatisfeito com o que você tem, você vai em busca de um novo caminho, né? De uma nova oportunidade, tá? A gente vê aqui que talvez, como eu falei, isso aqui é uma decisão, né? Talvez foi uma decisão bem ponderada, bem pensada, tá? Você pensou por algum tempo como fazer isso, tá? E chegou a hora de você decidir realmente fazer essa movimentação. O julgamento, ele fala de uma decisão importante que a gente toma na vida.
né? E uma decisão onde a gente leva em conta tudo que a gente viveu, né? Todos os acontecimentos diante daquela situação que você está buscando essa transição, você considera tudo para tomar essa decisão, tá? A gente vê aqui então que você está no momento de transitar. Então, ou você vai entrar no momento de decidir fazer essa transição, tá? Ou você já está fazendo ela, tá? Essa semana vai girar um pouco em torno disso. A gente vê aqui, né, o pensamento, talvez você esteja pensando sobre isso, né? E essa semana você entra aí no movimento em si, vamos ver o que, que mais o tarô pode dizer pra gente. Mas a gente vê que você está insatisfeito, não está contente no lugar que você está, e você está pensando em fazer essa transição e tem aqui uma decisão que você está ponderando, levando em conta as coisas. Como eu falei, o dois de ouros é a carta de equilibrar coisas, e o julgamento fala sobre considerar tudo vivido, tudo que foi vivido. Então você está pensando em tudo que você viveu, e tudo que aconteceu, sobre uma determinada situação, está ponderando as coisas, né? Porque você está insatisfeito e você quer sair desse lugar. Então, você está tentando tomar essa decisão agora de sair, tá? A gente vê que a decisão vai ser de sair, né? Você está querendo fazer essa escolha, né? Essa decisão. Mas vamos ver aí em que momento que você vai estar nessa semana. Se você está começando a pensar, se você já está fazendo o movimento, já está decidindo, né? Vamos pedir aqui o desafio da semana, para ver o que, que o tarô pode dizer pra gente. Vamos ver. 10 de ouros, força, papisa e rainha de ouros. É, vamos ver aqui, ó. Nossa, uma carta boa do nada. Vamos ver aqui, ó. Desafio da semana, 10 de ouros. 10 de ouros fala sobre estrutura, sobre família, tá? Talvez você tenha uma estrutura nesse lugar que você está insatisfeito, e o seu desafio é assim, ainda que você considere isso, se você quer fazer um movimento, talvez o seu desafio seja justamente deixar essa estrutura para trás, né? Saber que você vai deixar uma vida ali que talvez você já tenha construído para trás, para poder ir para outra direção, porque aqui você não está feliz. Por isso essa carta está no desafio. Eu vejo que talvez tenha uma pessoa, e eu vejo aqui, ó, talvez até uma mulher, tá? Que tem essa energia muito rainha de ouros, que no mau sentido, né, no sombra, ela é uma rainha que controla muito as coisas, tá? Por quê? Porque ela é uma rainha que sabe o seu valor, então ela segura as coisas que ela tem, a gente falando em questões materiais, pode ser também, tá? Então ela pode ser uma rainha muito difícil de você lidar para fazer uma transição. Talvez alguém que te impeça um pouco, ou que vire um obstáculo para você. E eu estou dizendo no mau sentido aqui, primeiro porque ela está no desafio, né? Segundo porque nós temos a papisa aqui, né? Sabe o que que parece? Que tem algum segredo aqui, tá? E o seu desafio é você, talvez, tenha um segredo aqui que você sente que ele existe, que você descubra algo sobre ele, tá? E que vai ser um desafio você enfrentá-lo, tá? Por quê? Porque temos a força aqui, né? Que requer coragem, requer força, requer assim você tomar uma decisão e manter essa decisão, tá? Ao mesmo tempo em que tem essa questão aqui, que talvez tenha um segredo, alguém que te segure, ou que queira te segurar ali nesse lugar, e você tem uma estrutura nesse lugar ou com essa pessoa, tá? Eu não estou falando necessariamente de relacionamento, tá? Pode ser uma sociedade, uma empresa, um trabalho que você tem com alguém, e aí, até porque tem muitas cartas de ouros aqui, talvez você trabalhe com essa pessoa, seja uma parceria próxima de você, tipo assim, você trabalha com a sua mãe, você trabalha na empresa do seu pai, você trabalha com a sua esposa, com o seu marido, né? Então é uma estrutura também montada que você está querendo deixar para trás, como a gente viu na energia, né? Tem aqui uma energia de segredo, de silêncio, tá? E a coragem para fazer essa transição, tá? Então a energia de transição, isso aqui é o desafio. O que que você tem que enfrentar para fazer essa transição, tá? Então você realmente tem que ter coragem para deixar para trás uma estrutura que você já construiu, tá bom? Vamos ver aqui nos melhores atitudes, que mais que o tarô pode contar pra gente? Melhores atitudes para o geminiano nessa semana que entra. Vamos ver. Pagem de espadas, as de espadas
carro e cavaleiro de copas. Ó, melhores atitudes. Abrimos com o pajem de espadas, né? O pajem de espadas, os pajens são mensageiros, né? Começa por aí. Então pode falar sobre algo, alguma notícia, alguma mensagem, de uma melhor atitude sua, então talvez você mandar uma mensagem. Mas enfim, eu acho que aqui tem muito a característica, outra característica do pajem de espadas, que é de analisar a situação. A gente fala até de stalkear nessa carta algumas vezes, né? Porque é uma pessoa que fica pensando e colhendo informações, sabe? Então é para você pensar muito sobre isso, mas eu entendo que é pensar muito em como fazer, não se fazer ou não. Primeiro, porque a sua energia é da transição. E segundo, porque nós temos uma carta de clareza, é como se você buscasse informações, analisasse muito para ter clareza de como fazer. Porque as melhores atitudes têm um movimento, né? Para você realmente fazer essa transição, sair deste lugar. Nós temos o carro, né? O carro é um deslocamento físico, muitas vezes, tá? O carro é de você decidir para onde você vai, qual direção você quer na vida, é uma carta de direcionamento, tá? Então me parece assim, você vai fazer essa transição. Tem um grande desafio que é abandonar aqui uma estrutura, deixar uma estrutura para trás, mas você tem que colher informações ali, formas de chegar numa clareza de como fazer essa transição, tá? Clareza e movimento aqui, tá? E temos uma outra carta de movimento que me parece que essa transição que você está querendo fazer, né? Sair dessa situação que você até tem uma estrutura para outra, e o tarot está mostrando muito bem aqui para você que a melhor atitude é fazer essa transição com clareza, também é uma transição emocional. Me diz que esse movimento que você está fazendo não só em busca de paz, como a gente viu no Seis de Espadas, né? Que é uma busca por uma situação mais tranquila, mas também buscar algo emocionalmente importante para você, tá? A gente também viu aqui que o pajem de espadas, que é um mensageiro, né? Pode ser uma proposta, uma mensagem que você tem que quer enviar para alguém que tem sentimento envolvido, pode ser também, tá? Me parece que talvez você queira abandonar um relacionamento importante, assim, um relacionamento importante no sentido assim, tem uma estrutura muito bem montada, tá? Então pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento ainda que teria que ter esse afeto, mas na verdade virou um relacionamento muito prático, né? Muito essa questão da estrutura só sem o sentimento, né? E isso te deixa insatisfeito e quer fazer, e você quer se movimentar para algo que te deixe mais feliz emocionalmente, né? Talvez você tenha estrutura, mas você está infeliz ali, né? Você tem dinheiro, você está infeliz, você tem um trabalho, um negócio com a pessoa, mas você está infeliz ali, né? Então você quer fazer essa transição, tá? E aí ele está dizendo que realmente a melhor atitude é fazer essa transição. Nós temos o cavaleiro e o carro e o as de espadas mostrando a clareza dessa transição e pedindo para você perceber ou analisar qual a melhor forma de fazer isso, tá? Vamos pedir um conselho aqui? Conselho, conselho, conselho. Um geminiano, 8 de espadas, cavaleiro de ouros, 5 de espadas e lua. Olha, gente, lembra que eu falei do segredo no desafio? Sabe, apesar de ser um conselho aqui, né, a gente viu nas melhores atitudes você analisar, observar, juntar informações. E aí vem essa carta aqui, ó, Lua e 5 de espadas. E parece que tem alguma coisa realmente assim, ó, nebulosa, tá? Que você até sente que tem. O conselho talvez seja você realmente tirar as vendas. Talvez essa situação nebulosa aqui que você não está entendendo direito está te aprisionando, né? É ela que você não entender direito, talvez suspeitar que tem algum segredo, suspeitar que tem alguma traição, né? Te faz se sentir assim, sabe? Será que é? Será que não é? E se não for, o que que eu faço? E eu não sei se é. Será que é coisa da minha cabeça? Você fica aprisionado nesse pensamento, tá? E o tarot tá te dizendo, obviamente, que ele nunca vai te dizer pra, como conselho, fique aprisionado nos seus pensamentos. Ele vai te dizer, tire a venda, né? Enxergue as opções, não tenha medo, né, de fazer escolhas. Aqui também tem uma coisa do medo de não saber para onde ir, ou achar que você não tem o que fazer sobre uma situação, né? Tire a venda, né?
para solucionar aqui o que está encoberto, o que estão escondendo de você, que pode, tem grande chance de ser uma traição, tá? A gente vê também a carta do do Cavaleiro de Ouros, né? A gente já viu que a melhor atitude é fazer um movimento. Ele fala que para você fazer esse movimento, nem que seja devagar, tá? Porque pode ser realmente que você esteja com muito medo, com muitas incertezas, mas vai aos poucos saindo dessa situação, tá? É, em nenhum momento aqui é uma previsão de que você vai descobrir algo, mas parece que você sente que tem algo escondido aí nessa história, tá? E isso te deixa muito aprisionado sem saber se você tá certo, se você tá errado, né? Se você sai dessa situação só por uma suspeita, né? Então, até nas melhores atitudes tem ali o pajem de espadas, talvez pra você stalkear mesmo, investigar mesmo, tá? Então, me parece que o tarot tá dizendo que a sua energia da semana é de fazer essa transição, é de fazer essa escolha, né? Você tem um grande desafio de superar aí uma estrutura que você já construiu, tá? Provavelmente com essa rainha de ouros, né? Que pode ser um homem ou uma mulher, vai depender da sua energia aí, enfim, do que faz sentido para você, tá? Mas ele tá dizendo, analise bem a situação, colhe informações, né? E saia da situação que está muito confusa. Tem alguma coisa aí nessa situação que você sente, né? E que o tarot tá falando para você dar no pé, sair, tá bom? Que realmente tem algo aqui. Ele tá te alertando que tem algo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar mais 5 cartas desse outro tarot aqui, para ele contar a semana pra gente, tá? Eu tiro bem livre, assim, pro tarot trazer a informação que ele acha necessária. Às vezes ele reforça conselhos, às vezes ele dá mais detalhes, às vezes ele dá o resultado. Então vamos ver o que que ele tem para contar da semana do Geminiano, para a gente talvez entender aqui um pouco melhor do que se trata. Mas você vai saber encaixar na tua vida, eu tenho certeza. Mas vamos ver o que que ele pode contar pra gente dessa próxima semana no Geminiano. Olha lá, 4 de copas de novo. Costuma sair 2 cartas repetidas, assim, sabe? Ó, 5 de copas, realmente é uma situação que não tá legal pra você. Roda da fortuna, a carta da mudança, pra você mudar a situação, olha só. 6 de ouros, carta de equilíbrio, né? Do doar, do saber receber também, e o 9 de copas. Sabe o que ele tá contando aqui? Uma história. Ó, a sua insatisfação que a gente já tinha visto na sua energia, né? A sua tristeza, a sua mágoa, pode ser inclusive, a gente tá vendo que tem alguma coisa nebulosa, pode ser uma decepção de você descobrir algo, né? A gente vê aqui uma tristeza. E aí o tarot fala: movimente-se, saia dessa situação, mude a situação, porque temos a roda da fortuna é movimento, é você girar, deixar a vida fluir, ou seja, sai dessa situação, muda essa situação, vai para outro lugar, né, que te traga um equilíbrio, uma reciprocidade, se for o caso de energia amorosa aí, tá? Você vai buscar essa reciprocidade, talvez a gente viu que você talvez mandar uma mensagem, né, para alguém, né, alguma coisa assim. Então é buscar essa coisa do equilíbrio do dar e receber, né? E também temos aqui o 9 de copas, mostrando que é essa mudança que vai te trazer felicidade, realização. 9 de copas é a carta dos desejos alcançados, né? Então é esse movimento que vai te levar para uma sensação de realização emocional, de que você realizou realmente um desejo seu. Aonde você está, a energia é essa aqui, ó, tá? Você tem que fazer uma mudança para ir para essa outra energia aqui, tá? Então, realmente, o tarot tá te falando que você vai entrar nessa energia e que você precisa fazer essa transição, essa mudança, tá? A gente tem o carro, a gente tem a roda da fortuna agora, a gente tem o 6 de espadas. Então, realmente, é tomar a decisão de sair disso, ainda que seja difícil, porque existe uma estrutura e realmente isso apareceu no desafio, tá bom? Vamos tirar mais um oráculo aqui da Lua para ver o que que ele pode aconselhar você aí. Ai, que mais que pode sair de informação, né? Olha só, a gente primeiro tirou essa aqui, né? Confiança. E essa foi a primeira carta que a gente tirou, né? Falando de confiança. E a gente viu que você sente que tem um segredo aqui, né? Que você sente que tem um segredo, tem a lua, o 5 de espadas, tem o 8 de espadas, né? Tem a própria carta do 4 de copas e do 5 de copas que saiu agora. Então, está tudo muito. E talvez isso tenha acabado com a confiança que existe nesta relação, né? Seja ela de trabalho, de negócios, de parceria emocional mesmo, né? De relação. Tem algo que a confiança foi quebrada aqui, tá? Vamos ver aqui o que que esse outro oráculo vai falar para você.
Espere mudanças poderosas. Gente, a gente tirou a roda da fortuna. A roda da fortuna é uma carta em si que fala de mudanças muito significativas na vida, mudanças poderosas. A gente também tem uma carta que logo no início da sua energia do julgamento, que também são decisões assim que você toma que são assim que mudam o rumo da tua vida, tá? Então você está realmente ali perto de fazer uma mudança muito grande na tua vida, e essa mudança vai ser muito poderosa para você. E a gente sabe que ela é positiva. A gente viu o 9 de copas como um resultado dessa mudança, né? Então, olha, não tenha dúvidas de que você tem que fazer esse movimento. Agora você vai ver se isso se encaixa na tua vida profissional, financeira, né, parcerias comerciais, de negócios ou de relações, relações amorosas, relações de família também pode ser. Veja o que faz sentido para você, tá? O Tarot tá te aconselhando a fazer essa mudança que vai ser muito boa e muito poderosa na tua vida. Tá bom? E aí você precisa perceber em qual momento que você tá. A gente está contando uma história da semana, não necessariamente a semana vai acontecer tudo nessa semana, né? Pode ser que você esteja justamente naquele momento de decidir, de ponderar, né? Você está entrando a semana nessa ponderação. Talvez você entre nessa semana fazendo a transição ou fazendo a escolha de sair, né? Então, assim, você pode estar em alguns momentos num recorte dessa energia, tá? Pode ser que aconteça tudo nessa semana? Pode ser, mas pode ser que você esteja num recorte dela, tá? Num pedaço dessa história, tá bom? Mas essa é a história que permeia a sua semana, tá bom? Então é isso, gente. Acho que foi esse o recado do tarô. Acho que ficou bem claro, né? Conectou bem as cartas dos oráculos diferentes também. Então, se ressoou com você, por favor, me conte. Eu vou gostar muito de saber. Se não ressoou, é aquilo lá. Você pega outro signo que tem, assiste outros vídeos de signos que tem forte no seu mapa, tá bom? E fique à vontade para me chamar se você resolver fazer uma tiragem individual para saber da sua situação e da sua energia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem joinha, se inscrevam no canal, por favor, e até a próxima.